Meus irmãos, nossa lição de hoje é a número 8. Confiança e intrepidez. Confiança e intrepidez. O nosso texto base é Atos. Nosso texto base é Atos 4, 23 ao 31. Na verdade, irmãos, o texto base que compõe essa lição, na verdade, é Atos 4, capítulo todo. Aliás, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Mas nós vamos nos ater aqui no capítulo 4. Inicialmente, nós vamos ler do versículo 23 ao 31. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Silêncio. Atos, capítulo 4, 23 ao 31. Leamos a palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer de curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo estes orado, tremeu o lugar onde estavam unidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja Deus por sua palavra bendita esta manhã. Nós vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Soberano Senhor, Deus eterno, Pai bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, por tuas misericórdias, por teu amor, por tua graça, que tem nos alcançado. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua ação bendita sobre nós, de nos sustentar durante a noite, e logo pela manhã nos trazer aqui à casa de oração do Senhor, para podermos assim te prestar culto, aprender mais do Senhor, e assim viver uma vida que seja plausível à tua santa e bendita existência. Ó Deus, clamamos a ti, Senhor, nesta manhã, que limpa os nossos corações, limpa os nossos ouvidos, para que possamos ter compreensão exata da tua palavra, de maneira que possamos, ó Deus, ter temor e tremor do Senhor, e saber que o Senhor é o soberano, Rei de todas as coisas, que o Senhor está sentado no seu trono bendito, governando tudo e todos com perfeição. Ó Deus, nos dá entendimento. Nós clamamos estas bênçãos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa lição desta manhã, ela vai trazer um entendimento sobre dois homens que não negociou, que não teve negociação com relação à sua fé. Dois homens que enfrentaram dificuldades, perseguição, prisão, mas diante da soberania de Deus, diante do poder do Espírito, eles não negociaram. Eles foram presos, eles foram maltratados, chicoteados, vilipendiados, escarnecidos, mas eles não negociaram seus valores. Por quê? Porque tais valores não provinham deles mesmos, mas valor aplicado pelo próprio Espírito em seus corações. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor faça isso conosco. Que Ele aplique esses valores em nós, para que nós vivamos uma vida plausível à sua existência, à sua soberania, ao seu poder, à sua glória.
de maneira que possamos vir a testemunhar dele e desse evangelho poderoso. Irmãos, nós estamos vivendo numa época, talvez a pior época que o cristianismo já viveu. Nós vivemos uma época onde a perseguição está batendo nas portas. E já começou, irmãos. A perseguição está aí. Daqui a uns dias, cristãos estão sendo presos. No Brasil. No Brasil, nós vivemos num país onde todo mundo está feliz, alegre, ninguém é perseguido, ninguém é chutado, ninguém é chicoteado, ninguém é amordaçado, ninguém é algemado por causa do evangelho, mas vai acontecer, não vai demorar não. Não vai demorar. Daqui para pior. Haja visto, nós temos que entender e aprender que a palavra nos ensina que esse mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, verdadeiramente. Esse sistema está dominado pelo maligno. Então, qual é o principal objetivo do maligno? É rechaçar a pregação do evangelho. É tirar da mente dos cristãos as suas convicções. É rebaixar por completo aquilo que o cristão entende como fé, de maneira que eles fraquejem e venham a negociar. Mas aqui nós vamos aprender esta manhã que não tem negócio. Não há negociação com relação à nossa fé. Não há negociação, irmão, independentemente do que aconteça conosco. A introdução da revista diz o seguinte: você que leu essa semana a revista, né, se não leu, acompanhe aí para que elucide melhor aqui nas suas mentes. Olha o que diz a introdução: coragem e intrepidez para pregar o evangelho diante de perseguição e de execução sumária. Olha só, já começa a nos abrir na mente para o que nós vamos aprender esta manhã, né? Coragem e intrepidez para pregar o evangelho diante de perseguição e de execução sumária. Como explicar que alguém tenha vivido assim? Como explicar? Ou que alguém viva assim hoje? Como ter coragem para testemunhar da obra de Deus em nós? Como ter esta coragem? Aí na introdução vai explicar. Não foi obra daqueles homens. Não resulta da nossa capacidade. Obrigado, meu presbítero. É uma obra do Espírito de Deus que habita em nós. Atos 4 nos estimula a pregação do Evangelho, apesar das oposições, e que isso se torna em glorificação do nome de Deus. Né, irmãos? Não se iluda. Não queira dar uma de um Robocop evangélico e sair por aí achando que você está cheio de poder e que você possa fazer isso e isso, derrubar mundos e fundos. Você achando que tem poder, que pode isso e aquilo. Se você não estiver estribado no conhecimento da palavra, firmado, convicto de que o poder que está em você emana do Espírito Santo e das Escrituras, se você não tem esse entendimento, olha, não faça isso. Você vai ser envergonhado. O poder que está em você para pregar o evangelho não é seu. Não é seu não, irmão. Por isso não se vanglorie. Não se vanglorie. Vanglorie de conhecer Deus. Vanglorie de saber que o Espírito do Senhor habita em você. Isso você deve vangloriar. Não em você mesmo, mas em saber que Deus é bom para você, que Deus é misericordioso para você, que Deus atende o seu chamado, Deus atende as suas orações e em você opera o querer e o realizar. Então, vanglorie apenas no Senhor. A revista aqui, a nossa lição 8 aqui, ela é dividida em dois pontos. O primeiro ponto é uma história de poder. Atos liga os evangelhos e as cartas apostólicas. Encontramos, né, as principais tendências que surgiram nos primórdios, né, do subsequente desenvolvimento do cristianismo a partir do primeiro século. Atos contribui para o entendimento da relação entre o ensino de Jesus e a doutrina apostólica. As muitas referências ao Espírito Santo indicam que o escritor via a história cristã na perspectiva da soberania de Deus. O autor Lucas não encobre as dificuldades que a pregação do Evangelho enfrenta, mas mostra que, com tudo isso, o Deus
providente e governador, dirigiu e continua a dirigir cada movimento da história com vista à concretização dos seus propósitos. Veja que Atos, ele liga, né, os evangelhos. Atos, ele é um livro histórico e ele está recheado de ensinamentos do Velho Testamento, e não só isso, ele liga todo o Velho Testamento, liga todos os evangelhos, liga as cartas apostólicas. Atos é uma síntese. Se você quer entender panoramicamente as Escrituras, se você nunca leu a Bíblia do começo, de Gênesis a Apocalipse, se você nunca fez isso, mas, então faça o seguinte, pega Atos, se dedica a ler o livro de Atos, porque Atos vai te levar desde Gênesis até Apocalipse. Atos vai te levar de forma sintética. Você vai ter ali um relapso, uma centelha do que as Escrituras na sua totalidade ensinam. Então, leia o livro de Atos. Faça isso várias vezes. Lê uma vez por mês, vamos dizer assim, o livro de Atos. E você vai ter um entendimento assim, panorâmico das Escrituras. Quando alguém tocar num assunto de tal passagem, você vai lembrar, porque você leu o livro de Atos. E o livro de Atos faz isso conosco. E assim, irmãos, Lucas teve aqui o cuidado, no livro de Atos, de nos ensinar de que a pregação do Evangelho é com muita dificuldade. Você vai ver Paulo, Silas, nas suas viagens missionárias, de Jerusalém até Roma. Irmãos, a batalha foi ferrenha. A batalha de Paulo e Silas, Marcos e outros irmãos que o acompanhou naquela viagem. Irmãos, as dificuldades foram grandes. E a gente percebe que aqueles irmãos, eles não negociaram. Não havia acordo entre o Evangelho e o sistema do mundo. Eles sofreram açoites, prisões, naufrágios. Satanás tentou barrar de todas as formas, mas eles não se deram por vencido. E Lucas está aqui nos ensinando, nesse livro de Atos, que a pregação do Evangelho, a expansão do reino, é com muita dificuldade. O progresso da pregação cristã dá-se por meio dos crentes, pois Deus confere a nós honra de sermos seus instrumentos para a salvação dos eleitos. 1 Coríntios 3,9 diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. Então, Deus nos dá a honra, como homens pequenos que somos, para a expansão desse reino, a pregação desse evangelho salvador. Tais como foram os apóstolos, Pedro e Paulo, partindo de Jerusalém e chegando a Roma, a responsabilidade de viver e pregar o evangelho foi deles, e nossa agora, conforme nos ensina em Atos 11, 26. Quem não segue a Cristo em totalidade de vida, como vemos explicado em Atos capítulo 2, do 42 e 47, não pode ser chamado de cristão. E eu faço questão de ler esse texto, irmãos. Abre aí, Atos 2. Só volta uma página aí. Irmãos, olha o que o escritor da revista está nos ensinando aqui. Isso aqui é como uma cajadada no meio da nossa nuca. É como uma cajadada sobre toda a nossa arrogância, sobre toda a nossa pretensão. O autor aqui diz que quem não segue a Cristo em totalidade de vida, como vemos explicado aqui em Atos 2, 42 a 20 e 47, não pode ser chamado cristão. Olha só isso. Isso aqui é um puxão de orelha do tamanho, não tem nem como explicar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, isso aqui é o padrão. Isso aqui é um padrão de como a igreja tem que se portar. Aí a gente olha para os lados, e então percebemos, poxa, meu Deus, como estamos longe de atingir esse padrão. Misericórdia, que o Senhor nos ajude. Olha o que está sendo dito aqui, irmãos. Perseverava na doutrina. Só isso aqui já é o suficiente. Perseverava na doutrina. Olha para os lados, olha para as nossas igrejas contemporâneas. Quem tem perseverado na doutrina? Pelos movimentos que a gente assiste, a gente vê nas igrejas, por toda parte. Pessoas querendo mais alguma coisa além de Deus. Querendo Cristo, querendo a obra de Cristo, querendo as bênçãos de Cristo, mas querendo outras coisas também. Pessoas querendo não apenas a doutrina em seu coração para manter uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, mas pessoas querendo além disso. Querendo além disso. Tipo assim, Senhor, não é suficiente a tua palavra. Senhor, a tua palavra, a tua doutrina, aquilo que o Senhor ensinou, Jesus, aquilo que vocês, ó, apóstolos, têm ensinado, não tem sido suficiente, meu coração está aqui apagado, eu quero acender ele, eu preciso disso ou aquilo. Então, corre atrás de outras coisas. Então, só isso aqui já é o suficiente para envergonharmos e fazer como Daniel. O que nos resta é o corar de vergonha. E perseverava na doutrina, né, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, meu Deus, por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios. Irmãos, as pessoas imaginam que Deus encerrou a operação de milagres, prodígios. Há uma doutrina por aí que ensina que isso se encerrou. Isso é limitar a Deus à minha imaginação. É limitar a Deus à minha possibilidade. Deus é o mesmo Deus de antes. Deus é o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas, prodígios. Fez a água do mar se abrir, do Jordão partir ao meio, fez codornizes cair do céu, maná descer das nuvens. É o mesmo Deus que curou aleijados, coxos, cegos. É o mesmo Deus hoje. Então, se nós vivemos perseverando na doutrina, se nós vivemos em oração, em comunhão entre nós, nós vivemos em uma vida que glorifica a Deus, irmãos, essas coisas podem acontecer no nosso meio. Porque isso não provém de nós, provém do poder de Deus em nós. O Senhor está agradando de uma igreja, irmãos, uma igreja piedosa, uma igreja que vive na doutrina, na piedade, no amor. Essa igreja é uma igreja que certamente vai ali demonstrar prodígios do Senhor. A palavra de Deus não é mentirosa, não. Ela nos ensina essas coisas. Vamos seguir, porque senão vamos ficar só aqui nessa parte. Porque é muita coisa a dizer a respeito do que o Senhor faz com a sua igreja, quando ela vive nos padrões dele estabelecidos. Né? O escritor aqui ele é bem enfático quando diz que quem não segue a Cristo em totalidade de vida, como vemos, né, acabamos de ler em Atos 2, 42 e 47, não pode ser chamado cristão. Isso é dolorido, irmãos. Isso é como uma marretada na nossa cabeça. Nós poderíamos aqui ficar lamentando aqui nesse sentido, só nisso aqui agora, o resto da manhã. Não precisaria dar continuidade da lição, da revista. Aquele que não vive de maneira em completude na doutrina, na piedade, na palavra, não pode ser chamado cristão. Isso deverá, nesta manhã, nos tornar tementes a Deus. E caímos de joelhos aos cabelos dos seus pés, pedindo perdão, pedindo misericórdia, graça. Interessante que Atos ele vai, né, salientar algumas doutrinas. Né? Olha só, em um livro que consiste em narrativas e concentra-se nos movimentos missionários, é surpreendente acharmos tantas indicações da doutrina da igreja primitiva. A importância do livro de Atos está também em sua preservação
dos temas doutrinários apresentados na pregação apostólica cristocêntrica, né? Atos vai trazer à tona várias doutrinas que é essencial no nosso meio, que devemos seguir, para assim podermos, então, identificar, né, a nossa vida como cristãos, né, ter essa convicção do que somos. Um dos aspectos que chama mais atenção no livro de Atos são as várias declarações sumárias que Lucas apresenta acerca do progresso do Evangelho, com o intuito de comprovar o princípio de que quando a igreja vive de fato o Evangelho de Cristo, em sua essência, o complemento, o resultado correspondente é o crescimento natural. Veja, quando a igreja vive a sã doutrina, quando a igreja vive a pregação fiel do Evangelho, irmãos, não tem outro resultado senão o crescimento da igreja. Muitos querem ver a igreja crescer e então inventa algumas coisas. Inventa shows, né, inventa uns movimentos, né, para tentar chamar a atenção. E no intuito de que venha isso, né, agregar crescimento na igreja. Quando, na verdade, isso é balela. Isso é falácia, isso é invenções. Não há outro meio que a igreja venha adquirir crescimento, senão pela palavra, pela pregação fiel do Evangelho. Não há outro meio, gente, não tem como. Não há possibilidade da igreja crescer de maneira em espírito e em verdade. Ela pode crescer com essas invenções, pode até abarrotar os bancos, mas de pessoas vazias, sem Deus, apenas com o intuito de êxtase, de sensações, de alegrar os seus corações enganosos, mas nunca um crescimento verdadeiro, exato, em Cristo, real. E aí tem várias referências aí, irmãos. Seria bom se a gente lesse todas elas, mas não tem tempo. Mas todas elas, essas referências aqui embaixo, logo antes do ponto 2, essas referências estão nos chamando a atenção com relação à pregação da palavra. Quando ela é pregada, a igreja cresce, os irmãos crescem. Todas essas referências, eu li todas elas, e todas elas falam sobre isso, da pregação fiel da palavra. O ponto 2 vai nos falar sobre a confiança e a intrepidez. A fiel pregação da palavra é apresentada por Lucas em Atos dos Apóstolos como elemento essencial do crescimento da igreja. É tudo que está escrito aí nessas referências logo acima. Então todas as referências estão dizendo isso aqui. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida na igreja e explicada, a tendência da igreja natural é crescer. E o essencial objeto para o crescimento da igreja é a pregação fiel da palavra. Enquanto os apóstolos Pedro e João falavam ao público, 3 grupos de perseguidores do evangelho estavam à espreita e se achegavam a eles para questioná-los. Quanto 2 pontos. Os fariseus, os essênios, os estoicos, os saduceus, os sacerdotes da época, eles não suportaram ouvir a sã pregação da palavra. Irmãos, o efeito do evangelho são 2. Existem 2 efeitos do evangelho. Um é vida e o outro é morte. Então, esses homens aqui que eram os principais, aqueles que eram responsáveis por pregar o evangelho, por buscar o crescimento do reino, o que eles faziam? Eles fechavam a porta do céu para que as pessoas não entravam. Ou seja, eles estavam guiados pela morte. Eles não conseguiram ouvir a pregação fiel do evangelho. O que aconteceu? Eles pegaram os apóstolos, Pedro e João, para indagá-los, para questioná-los a respeito de 2 pontos. Está aí na revista. Primeiro, quanto a maneira, quanto à autoridade, né, pela qual eles pregavam. Como eles adquiriram, né, tal autoridade? Porque eles não tinham participado de nenhum seminário, né, de nenhuma escola formal.
né? No entanto, eles não sabiam que eles haviam participado do maior seminário que existe, que foi por 3 anos e 3 meses, 3 anos e 6 meses com Jesus Cristo. Eles aprenderam com os apóstolos, eles aprenderam com Cristo, né? E o segundo ponto, eles questionaram a eles pelo que eles pregavam. Tá aí o segundo ponto. Eles pregavam sobre a ressurreição, né, de Cristo, que para eles nada mais era do que uma abominação. Eles estavam firmados, né, na disseminação grega, porque os gregos não cabia na mente dos gregos a ideia de que alguém poderia ser ressuscitado. Os gregos não, até hoje, não suportam a ideia de que alguém possa ser ressuscitado, que alguém morreu e esse alguém possa ressuscitar, a ressurreição do corpo. Até que eles criam na ressurreição da alma, na pureza da alma, mas não do corpo. Isso foi uma heresia que se disseminou até o dia de hoje. Eles não criam nisso, então eles ficaram alarmados, eles ficaram preocupados com aqueles ensinamentos, então indagaram aqueles irmãos, questionaram aqueles irmãos, e o resultado foi prisão. Aqueles que deveriam disseminar o evangelho, aqueles que deveriam expandir o reino de Deus, foi a pedra de tropeço. Olha o que diz: os sacerdotes eram responsáveis pela administração dos sacrifícios no templo. O capitão da guarda era um sacerdote encarregado da força policial do templo. Os saduceus, descendência sacerdotal, se constituíam em um grupo político poderoso que controlava o templo, e a alta hierarquia dos sacerdotes negava a imortalidade e a ressurreição dos mortos. Então eles, diante da pregação de Pedro e João, eles então se inflamaram contra eles. Os perseguidores se opõem ao ensino apostólico fundamentado no próprio Redentor, porquanto assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, assim também todos os que depositam a sua confiança experimentarão a ressurreição do corpo. Então, irmãos, essa é uma doutrina essencial do Evangelho. O cristianismo, sem a doutrina da ressurreição de Cristo, é uma religião falida. É impossível que nos mantemos de pé, que a nossa fé se mantém, sem a doutrina da ressurreição. E olha a que ponto esses homens chegaram. Então, no que eles criam? O que eles entendiam a respeito do Evangelho, a respeito da lei do Senhor, a respeito das bênçãos futuras? O que eles entendiam? Irmão, eles eram os principais homens que detinham esse dever de proclamar essas bênçãos. Mas Satanás fez com que eles ficassem amarrados, cegaram os seus olhos. E é incrível, irmãos, que nos nossos dias a gente percebe essas mazelas, né? Nos nossos dias, nas igrejas contemporâneas, há pessoas que ainda não crê nessa doutrina da ressurreição. Não crê, porque se não crê em Cristo, não crê na ressurreição. Se não crê que o Senhor já enviou o seu Filho a este mundo, se não crê que o Messias, o prometido, desde lá de Gênesis 3,15, já veio a este mundo, se não crê nisso, então vai crer em quê? Qual é as suas esperanças? Qual é a esperança dessas pessoas? Se não a morte eterna. Segundo aí João 5, do 28 ao 29, e 1 Coríntios 15, do 12 ao 18, essa doutrina é essencial para o crescimento do Evangelho. Olha o que diz aí. A doutrina da redenção e, consequentemente, a certeza da salvação impulsionam o testemunho cristão. O que nos leva a testemunhar do Evangelho, o que nos leva a testemunhar de Cristo, o que nos leva a entregar o nosso corpo para ser queimado, esbofeteado, vilipendiado, o que nos leva a fazer isso
essa esperança, irmãos, da ressurreição. É a esperança. Eu preciso entender que isso aqui, esse corpo mortal, vai morrer, vai para sepultura daqui uns dias. Em pouco tempo. Talvez aqui tenha alguém que amanhã mesmo será levado. Quem sabe eu? Não posso afirmar. Nem dizer sim, nem dizer não. Porque isso que está aqui dentro de mim, esse fôlego, é do Senhor. Ele dá e tira na hora que Ele quiser. Então, qual é a minha esperança? Como é que eu posso ter força, intrepidez, ousadia para falar desse Deus, desse Cristo, dessa ressurreição, dessa vida eterna, desse novo céu, nova terra, se não for pela doutrina da ressurreição? É impossível. Mesmo a despeito da perseguição, a igreja continuava em profícuo crescimento, chegando a um número de 5.000 homens, ou possivelmente apenas de pais de famílias, né? Certamente foi muito mais, homens, mulheres, crianças, não importa de onde vem, ou de que tipo seja a perseguição e prisão dos apóstolos, não tem poder de frear o avanço do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque a nossa base qual é? A ressurreição de Cristo. A base da expansão do Evangelho é a ressurreição de Cristo, não tem outra. Então, se há no nosso tempo igrejas que não pregam essa doutrina, elas não passam de ilusão, maldição. Está encaminhando muitos ao abismo. Os apóstolos são presos em Jerusalém pela polícia do templo. O sinédrio é convocado no dia seguinte. Os opositores se reúnem para questioná-los, para interrogá-los. Tudo a despeito do bem que ele estava fazendo. O homem que fora curado estava junto aos apóstolos, como um testemunho, né, do milagre realizado. Os apóstolos, diante dos seus questionadores, o mesmo sinédrio que há pouco tempo antes havia julgado Jesus, conforme Mateus 26, 57 e 68, e decretado réu de morte. O principal questionamento agora era quanto à origem do poder que demonstraram curando o homem coxo de nascimento. Está lá em Atos, uma página atrás aqui apenas. Atos 1, 3, de 1 ao 10. O mesmo poder que negou a Cristo, o mesmo Pedro que negou a Cristo 3 vezes, agora cheio do Espírito Santo e por ele capacitado, conforme Atos 10, 19 a 20. Aqui, irmãos, devido a essa doutrina, que é essencial para o nosso crescimento, devido a ela ter sido exposta aos olhos daqueles que não entendiam nada disto, ou fazia vista grossa para isso, diante disto, levou a eles à prisão, levou eles a ser questionados, levou eles a ser maltratados. Então, a gente percebe que tudo que acontece não só para que venhamos entender os propósitos do Senhor, mas para que Deus seja glorificado. A gente percebe aqui que esses homens, né, mesmo sendo homens postos, né, para, naquele tempo, guiar o povo de Deus, a gente percebe aqui que esses mesmos homens foram postos à perdição, por não dar ouvidos ao ensinamento do que o Senhor havia ensinado a eles, através da lei de Moisés e do Velho Testamento, porque todos eles tinham em mão esses ensinamentos. O que percebemos aqui, irmãos, ainda no tópico 2, se você está acompanhando a revista, na página 28, você vai ver aqui que o Pedro, que antes, né, negava a Cristo por 3 vezes, agora esse mesmo Pedro, agora cheio do poder do Espírito, esse mesmo Pedro, diante desses homens, né, que eram ali os seus opositores, ele com toda intrepidez e poder, declara sobre esse Cristo, declara sobre essa doutrina da ressurreição, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. A gente
percebe na história, irmãos, que o Senhor, ele foi muito bondoso com alguns homens, e tais homens viveram de maneira que a gente fica assim, mesmo que meio que apreensivo. E chegamos até a nos perguntar, mas por que Deus não faz isso comigo? Quando na verdade a pergunta não é essa. A pergunta é, por que eu não me coloco na posição e espero que Deus me use? Irmãos, no século XVII, o primeiro puritano, talvez o homem mais piedoso da Inglaterra, ele foi considerado, pela sua sabedoria, pela sua ciência, pelo seu arcabouço doutrinário, ele foi considerado como João Calvino e como Jonathan Edwards. O nome dele é John Owen. Ele disse que trocaria todo o seu arcabouço doutrinário, ele trocaria toda a sua ciência, todo o seu saber, pela vida piedosa de poder no Espírito, ai meu Deus, esqueci o nome dele agora. É um livro que eu dei para a Luana ler um dia desse. Ai meu Deus, esqueci. Quando eu lembrar eu falo para vocês. John Bunyan, um também inglês, que estava preso lá na prisão imunda. Ele falou desta forma, eu trocaria toda a minha biblioteca, todo o meu arcabouço doutrinário, teológico, eu trocaria todo o meu saber, toda a minha ciência, pela vida piedosa, no poder do espírito de John Bunyan, que está preso em uma prisão imunda da Inglaterra. Por que ele disse isso? Porque não basta conhecimento teológico, não basta o meu saber, não basta a minha ciência, não basta tudo que eu tenho aprendido, se eu não tiver o poder do Espírito em minha vida. Porque o que vai fazer, aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, pessoa ser salva, é o poder do Espírito em mim. E da mesma forma, no século XVIII, século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele disse uma coisa semelhante a esta, de John Owen. Ele disse, eu troco toda a minha... Não troco a minha sala de reunião, eu não troco a minha sala de reunião de oração por toda a minha biblioteca, por todo o meu saber. E olha que ele era inteligente. Inteligentíssimo. Charles Haddon Spurgeon. O homem mais inteligente da Inglaterra, depois de John Owen. E ele disse isso, não troco a minha sala de oração por toda a minha biblioteca. E era uma biblioteca imensa. E ele era inteligente. Por quê, irmãos? Porque o poder no Espírito é que faz o Evangelho se expandir. É o poder, a ação do Espírito na minha vida, na sua vida, que faz o reino crescer até os confins da terra. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque esse poder, desse Espírito bendito, atuou no coração de homens piedosos igual esses. E ele pode atuar no seu e no meu, da mesma forma. Basta que nós coloquemos na posição, Senhor, eis-me aqui. Não sou nada, mas eu sou apenas um servo pequeno, inútil. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Com humildade, irmãos, com humildade. Olhando para você mesmo e entendendo que tudo que você tem, tudo que você sabe, não é nada perante Deus. O que você precisa é ser usado por esse Deus. Ser usado por esse Deus. Pedro, revestido de autoridade, intrepidez, responde de modo convicto que eu fizera no nome de Jesus. Quando eles indagaram, eles olharam para Pedro e João e, tipo assim, esses homens são o quê? Deuses? Eles curaram um homem coxo de nascença, mais de 40 anos. Então, foram indagados por isso. Então, Pedro, com toda intrepidez, ele podia dizer assim, opa, agora eu vou me ressaltar aqui, agora eu vou me sobressair. Eu sou apóstolo e agora fiz esse milagre, todos estão vendo, agora eu vou me sobressair a todos eles. Não. Pedro e João exalta o poder de Deus. Jesus, aquele que foi morto por eles, é vestido de autoridade, intrepidez, responde de modo convicto que eu fizera no nome de Jesus Cristo. Pedro é enfático. Ao dizer interrogados, expõe a ilegalidade por parte do Sinédrio e denuncia com ironia o absurdo de serem interrogados, serem contrários
ao benefício feito a um homem enfermo. Portanto, não podiam ser acusados de realizar tal bem. No entanto, Pedro leva o seu discurso ao clímax, quando expõe que o milagre foi realizado em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deste modo, deliberadamente, ele usa o nome duplo para caracterizar a vida terrena de Jesus e a missão divina do Cristo, o Messias, mencionando o Nazareno, que fora crucificado por eles mesmos, que Deus ressuscitou dentre os mortos, conforme Atos 4, do 8 ao 10. Ele acusa publicamente o Sinédrio pela morte de Jesus. Como fazer isso, irmãos? Como dois homens diante de homens poderosos. Irmãos, eles eram poderosos. Eles eram poderosíssimos. Podemos até dizer que eles mantinham a espada do poder naquele tempo. Esse grupo de homens aqui, eles mantinham a espada da justiça, do poder. Eles poderiam fazer o que bem quisesse, com quem quisesse, com quem quer que fosse. Mas como é que dois homens podem afrontar esse sinédrio, se não pelo poder do Espírito? Se não pelo poder do Espírito que habitava neles. E assim pode ser comigo e com você. Quando você tem o poder do Espírito no seu coração, na sua mente, quando você se debruça na palavra do Senhor, ama essa palavra, ama essa doutrina, vive essa doutrina, irmãos, você é uma pessoa de poder. Porque onde você passa, o inferno vai estremecer. Lembra de Débora, Paulo, João, Silas, Filipe? Irmãos, onde esses homens passavam, o inferno se sacudia. A terra estremecia. Só faltava não suportá-los. E tudo isso não por eles mesmos, mas porque eles dedicavam àquilo que era bom e verdadeiro, que é a palavra de Deus, que é amar a Deus, ter Deus como principal coisa da sua vida. Cristo ressurreto é o autor do milagre, aquele que foi morto e ressuscitado pelo Pai, e continua como sempre foi, Senhor de todas as coisas. Diante deles se encontrava o homem que conhecia como aleijado de nascença por mais de 42 anos, agora curado. Um testemunho inquestionável do poder de Jesus. Aquele que foi rejeitado por eles, mas feito pedra angular por Deus, o construtor. Lucas é enfático ao apontar que o resultado desse milagre e da pregação de Pedro foi o crescimento da igreja. 4:4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000. Quase 5.000. Tudo, irmãos, pela pregação fiel. Né? A gente poderia pegar Atos aqui, 4, e tirar como uma análise para nossas vidas, uma análise para a igreja dos nossos dias, porque que muitas igrejas estão estagnadas, anos e anos, sem uma alma sequer ser convertida, sem um batismo ser feito. Por quê? Porque certamente a fidelidade da palavra tem desaparecido. A convicção de que é a palavra, que é a espada do Espírito, que é o instrumento que o Espírito usa para a convenção. Então, essa convicção, essa verdade tem sumido do coração dessas pessoas. E elas pregam da maneira que bem entende, como queira pregar, sem nenhuma convicção. Não há salvação por nenhum outro meio, a não ser no nome de Jesus. Pedro continuou falando essas coisas. Ele é o único caminho. Vamos João 14:6. Nome não significa apenas um modo de distinção, mas refere-se à pessoa em si. Pedro está falando da pessoa e da obra do Redentor, como único meio para a remissão dos pecados. Uma verdade necessária, mas negada pelos membros do Sinédrio, que eram os responsáveis por conduzir o povo no caminho da salvação. Somente pelo amor e pela graça de Deus demonstrados na cruz é que os homens podem ser salvos, não pelos seus feitos, não por eles mesmos. Conforme o versículo 12 aí de Atos 4. E não há salvação em nenhum outro
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. A obra do Espírito Santo em capacitar homens iletrados, incultos, para pregar as verdades do Evangelho é uma prova do testemunho de que eles andaram com Cristo e que agora seguem os seus passos fielmente, com coragem e intrepidez, mesmo diante daqueles que querem a sua morte. Irmãos, olha só isso, né? Olha só. A prova de você estar aqui esta manhã, a prova de Deus estar aqui esta manhã falando para vocês, é uma prova evidente das misericórdias de Deus operando em nós. O Senhor chama homens, mulheres, pequeninos, para conduzir algo grandioso. E tudo no intuito de envergonhar os grandes, envergonhar os sabidos. O Senhor escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O Senhor escolhe os homens incultos deste mundo para envergonhar os sabidões. E tudo isso, irmãos, como um ato de misericórdia sobre nós. Porque aqueles que se diziam os sabidões na época, o que aconteceu com eles? Então, aprove o Senhor que nós, fraquinhos, pequenos, estejamos aqui agora, nesse momento, apreciando, né, deleitando nessa palavra, que é a palavra do Senhor, para a nossa salvação. O que fala a palavra do Senhor aí na palavra que nós estamos lendo, aqui o capítulo de Atos 4, do 13 ao 16? Olha só o que diz aí. Eu vou ler para que todos escutem, uma vez que eu estou com o microfone. Do 13 ao 16 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro, e aqui, irmãos, tem uma declaração estrondosa, que aqueles homens observaram, e que o mundo aí fora precisa observar em nós. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, pescadores, homens que pouco sabiam, homens que não tinham ciência deste mundo, homens iletrados e incultos, e eles presenciaram isso. Então, ao ver isso, olha, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Olha só essa declaração. O resultado da minha vida piedosa, o resultado da minha vida doutrinária, o resultado da minha vida justa, é eu ter estado com Jesus Cristo. E o mundo aí fora precisa olhar para mim, precisa olhar para você e orar e dizer: esse aí deve estar acontecendo alguma coisa com ele. O que será? Aí alguém vai responder para essa pessoa: não, ele é crente. Olha só. Qual é a igreja que ele participa? Irmãos, isso é um divisor de água. Isso é um divisor de água no reino de Deus. Você já imaginou o mundo aí fora olhar para Adeilson e dizer assim: esse aí esteve com Cristo? Aqui está um grupo de pessoas arrogantes, um grupo de pessoas cheio de si mesmo, abarrotado com suas próprias sabedorias e poder, reconhecendo que aqueles homens estavam falando de forma que foi o próprio Cristo que nos ensinou. Que conclusão, né, irmãos? Vendo com eles o homem que fora curado, não tinha que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Veja a conclusão. Né? O que podemos fazer com eles? É claro, é evidente. Evidente que um sinal notório foi feito por eles. Então, nós não podemos fazer nada, porque devemos temer.
ao tentar fazer alguma coisa, porque todo o povo aí está vendo, tão crente de vendo o que aconteceu. Ah, se isso acontecesse conosco, irmãos, se pudéssemos realmente testemunhar desse Cristo, desse Evangelho de maneira convicta. A semelhança entre Cristo e os apóstolos era notória a todos. Os membros do Sinédrio ficaram desnorteados e não sabiam o que fazer com eles, com Pedro e João, pois, após deliberação, resolveram soltá-los, por medo das consequências. Contudo, ameaçam os apóstolos para não mais falarem o nome de Jesus Cristo. E em mais uma ocasião, a obra do Espírito Santo na vida deles é evidenciada, porquanto sabiamente lançaram a responsabilidade de resposta aos seus perseguidores, para que apontem o que há de errado em pregar em nome de Cristo, questionando-os se deve obedecer a Deus ou a homens. E concluem: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos, apalpamos e ouvimos. Acrescentar aqui, apalpamos. Eles viram, ele esteve com Cristo. Eles viveram com Cristo. Ele viu aquele que foi morto, enterrado. E eles viram ele sendo ressuscitado, ele ressurreto. Eles comeram com ele, eles apalparam ele. Eles viram, eles sabiam, tinham convicção disto. Eles tinham convicção da ressurreição, a nossa principal doutrina. Eles sabiam que isso aconteceria com ele mais tarde. E acontecerão conosco mais tarde, daqui a pouco. Então precisamos ter a convicção disso, meus irmãos. Nós precisamos que isso esteja cravado em nossos corações. E uma vez isso está acontecendo conosco, nós vamos olhar para as demais coisas como sendo uma escória deste mundo, como sendo esterco de nenhuma valia. Ainda que nós devemos entregar o nosso corpo para ser queimado, entregue para ser vilipendiado, nós vamos ver que tudo isso é para a glória de Deus. Já concluindo aqui, irmãos, o Sinédrio, o silêncio e a omissão do Sinédrio nesse contexto apontam para a sua culpa diante de Deus, pois os apóstolos, na presença de Deus, exaltam o seu poder. Após serem soltos, os apóstolos vão ter com a igreja reunida e oram todos juntos ao Senhor, reconhecendo o quê? A revista, olha na revista. Eles reconhecendo a sabedoria de Deus em sua oração, verso 24 do capítulo 4. Eles reconheceram que a verdade da palavra de Deus está divinamente registrada, né, pelos seus profetas, verso 25. Eles reconhecem a divinamente predeterminada oposição dos gentios e judeus ao Messias, e não, em primeiro lugar, a igreja, primeiro ao Messias, depois a igreja, e tudo isso está predeterminado por Deus. Eles entenderam isso, eles oraram isso, a sua oração foi isso, e pediu ao Senhor que lhes concedesse graça de anunciar com toda intrepidez a palavra de Deus. Irmãos, eles não pediram: Senhor, nos livra das opressões desses opressores. Senhor, nos livra dos questionamentos desses homens terríveis. Eles se reuniram, após ser soltos, eles foram se ater com a igreja. E lá em oração não pediu: Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Senhor, me dê vida boa, vida pacata, vida feliz. Não. Senhor, nos conceda intrepidez para pregar a tua palavra. Irmãos, o que é intrepidez? O que é poder? O que é intrepidez? Senão a ação do Espírito Santo em nós, por meio da sua palavra. Irmão Hérito. Bom dia, amados irmãos. Desculpa pela voz, que eu estou bem resfriado, né? Pai, a voz está bonita, hein? Bom, tenho duas observações para fazer, né? A primeira é que eu com a Sueli, a gente sempre procura filmes cristãos, né? E assim por diante. E nós assistimos agora Paulo de Tarso, que é um filme antigo da época de 2000, mas ele conta a história de Atos dos Apóstolos. Uhum. Inclusive tem lá o primeiro concílio de Jerusalém, os apóstolos discutindo sobre a circuncisão, né? Bem interessante. E a gente vê realmente essa questão da intrepidez
Eu estava comentando com meu sogro, né, que falei, olha que declaração maravilhosa. Paulo estava indo para Roma e ele disse para Barnabé que não voltaria. E eles se abraçaram, choraram e falaram assim: Nós nos veremos no céu. Que maravilha. Isso é uma declaração que eu fiquei maravilhado. É. O outro ponto para comentar, que o irmão começou a comentar sobre a perseguição aos cristãos, e quando nós estivemos em Portugal, na igreja que a gente congregava, foi um pastor, pastor jovem, junto com a sua esposa. Ele é advogado na Europa, ele é brasileiro junto com a sua esposa, e ele trabalha para uma organização chamada Voz dos Mártires. Então, o que ele faz como advogado e pastor? Ele vai nos países que têm as perseguições e vai defender os cristãos que estão presos. Ele contou um caso de um pastor que foi preso várias vezes e ele estava numa prisão da Indonésia bem complicado. Lá ele estava pregando dentro da prisão. E essa entidade ia com esses advogados lá para tirar essas pessoas que estão na prisão. Mas tem países que é bem complicado. E ele contando o testemunho lá, né, as coisas que essa organização faz, e ele chorando ali, né? Então, quem quiser acompanhar, tem lá o site vozdosmartires.com. Claro que não vai dar para ver as pessoas, mas a gente vê que realmente, no momento atual que nós vivemos, existem irmãos que estão presos e que deveremos orar por eles e estão presos pelo amor do Evangelho. Amém, glória a Deus. Perseguição virá, irmãos. Virá perseguição e ferrenha. Mas nós não devemos desanimar, porque o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Aqui, a conclusão, irmãos, diz o seguinte: os cristãos glorificaram a Deus em dificuldades extremas, quando, pela ação do Espírito Santo, sustentam a fé que aprenderam das Escrituras. O poder do Evangelho é expresso a despeito da perseguição, porquanto a convicção do poder soberano de Deus é o fundamento para sua certeza e convicção, apesar das dificuldades. Com esta confiança, a igreja experimenta a plenitude do Espírito e com intrepidez anuncia a palavra de Deus. Irmãos, você não vai saber, não vai ter uma certeza da convicção que há em ti, senão por momentos que nos acometem, momentos meio que bem tenebrosos. Nós passaremos por isso. E às vezes, quando passarmos, nós devemos glorificar a Deus. Irmãos, isso é demonstrado numa doença. Às vezes você, de repente, imagina que nada pode vir sobre você, mas de repente vem uma doença. E talvez essa doença venha para testar você. É por isso que o cristão tem que estar sempre contrito a Deus. Porque Deus é o soberano Senhor. Ele usa todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, irmãos, entre o bem e o mal, tudo coopera para moldar a sua imagem, a imagem daquele que é perfeito, que é Cristo. Então, irmãos, a aplicação, ela é bem curtinha, diz assim: descreva, avalie a oposição que você enfrenta hoje como cristão. Descreva, avalie a oposição que você tem enfrentado como cristão. Descreva isso, né? Releia a oração que a igreja fez ao Senhor. Vamos reler essa oração? Só volte aí rapidinho. Só para encerrar. Capítulo 4, 24 ao 30. Capítulo 4. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste do céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do seu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, que gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Conceda, Senhor, a todos nós que aqui estamos, que preguemos a tua palavra com toda intrepidez e ousadia. Que o Senhor faça isso conosco, irmãos. Irmãos, eu tenho algo a dizer a Filadélfia esta manhã. Algo para o nosso crescimento. Irmãos, a igreja de Filadélfia só falta uma coisa. Porque são 3 coisas. Apenas uma está faltando. Para ser uma igreja mais sarada. Olha para essa escola bíblica dominical. Você que está na frente, olha para trás. Irmãos, a igreja está cheia quase como domingo à noite. Se você já visitou outras igrejas por aí, outras escolas bíblicas dominical, você percebe que poucos é como gatos pingados. O culto de doutrina, algumas pessoas. O nosso culto de doutrina, graças a Deus, está quase acontecendo como a escola bíblica. Já está vindo bastante pessoas. Somente o culto de oração, irmãos. E eu digo a você que é o principal. Nós não temos participado, irmãos, do culto de oração. Sexta-feira de oração. Sexta-feira não, terça-feira, antes do culto de doutrina. Ô, irmãos, vem para a oração. Porque nós só vamos estar cheios desse Espírito Santo de Deus. É quando nós nos colocamos de joelho ao Senhor, em oração, na leitura da sua palavra. Faça isso. Se você não faz isso por amor de você mesmo, faça pelo amor do reino. Porque quando você fazer pelo amor do reino, você está atribuindo a você mesmo. Vem para a oração. Porque na oração é que você entende. Você reconhece a sua fragilidade. O quanto você precisa de Deus. O curso de doutrina, graças a Deus, já tem bastante gente. A escola bíblica dominical não tem nem o que falar. Isso é maravilhoso. Se mostrar uma foto disso aqui para o presbitério, eles vão ficar assim, meu Deus, aqui na escola bíblica dominical, aqui não é o culto à noite, o culto solene. Isso não é para que vocês se orgulhem, não. É para que vocês glorifiquem a Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai grandioso, Tu, soberano Senhor, como nós acabamos de ler, ó Pai. Soberano, eterno, grandioso, Tu, ó Pai, que está sentado no mais alto sublime trono, reinando todas as coisas. Senhor Deus, Tu és nosso Pai. O Senhor é nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por Tua palavra lida esta manhã, pregada, que o Senhor possa ter aplicado em nossos corações, ó Pai. Aplique, ó Deus, em nossos corações tudo que lemos, tudo que aprendemos. E tudo isso, ó Deus, seja por louvor da Tua glória. Torna-nos, ó Deus, homens piedosos, mulheres, crianças, jovens piedosos, servos do Senhor, que reconheça a Tua soberania em nossas vidas, sobre Tua igreja. Ó Deus, faça de nós uma igreja sarada, uma igreja que honra o Teu nome, uma igreja que preza pelo crescimento, uma igreja que preza pelo o poder do Santo Espírito, uma igreja que preza por pregar a Tua palavra com fidelidade, com intrepidez. Ó Senhor, venha sobre nós o Teu poder, Deus bendito. Tem misericórdia de nós, pelo amor do Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Agora nos leva para casa, debaixo dos Teus cuidados, Tua proteção. Nos dê uma boa noite. Noite onde iremos cultuar o Senhor aqui na Tua casa. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos a ver para Ti. Em nome de Jesus. Amém.